Um prazer estar aqui com todos, participando de mais uma edição desse fórum. Ver o tamanho desse evento e saber que toda a minha carreira, toda a minha história, ela começou aqui, junto com o Grupo FRG. Saber que eu fiz parte de montagens de eventos como esse em 2019, então foi onde eu comecei e tive a oportunidade de conhecer o mercado fotovoltaico. Me encantei por este mundo e estou aqui vivenciando com vocês toda essa evolução, passando pelas mesmas dificuldades que todos vocês passam, mas tendo a certeza de que a evolução constante que promete esse nosso mercado, ela é real, e quem está envolvido com um trabalho correto, um trabalho sério, está comprometido com um desenvolvimento constante, com certeza colherá bons frutos deste nosso mercado, tá? Falando um pouquinho, então, da SSM Solar do Brasil, tá? Isso é um pouco da visão do nosso CEO-presidente, um pouco da nossa busca, né? Então, nós estamos trabalhando muito na busca de inovação com segurança, com qualidade, a fim de atender o nosso mercado com qualidade, né? O Márcio falou agora recentemente sobre qualidade, sobre... Cortou meu mic? Não? Sobre você fazer as coisas com segurança, sobre você projetar o seu negócio com segurança, atingir os patamares do teu negócio sem colocar em risco a saúde do teu negócio, tá? Então, um pouco do que a SSM busca dentro do nosso constante desenvolvimento é isso: ofertar para o mercado não só estruturas, mas soluções que podem gerar valor agregado no negócio dos nossos parceiros. A nova SSM, então, ela traz para a gente um pouco das nossas indústrias, né? Nós estamos localizados em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, com uma extrusora e com uma indústria de aço para as estruturas solos, né? E estamos com uma grande novidade aí que a gente ainda nem tivemos a oportunidade de inaugurar oficialmente, que é a nossa indústria em Jaboatão dos Guararapes. E lá a gente tem uma capacidade produtiva de até 4 vezes mais, né? Dentro do nosso escopo estudo, a gente tem produção estimada em alumínio em toneladas hoje, na faixa de 1.200, 1.250 toneladas de alumínio, tá? A SSM, ela busca, dentro desse cenário, desenvolver profissões, desenvolver pessoas, e esse ano nós atingimos a marca aí de 420 colaboradores na nossa matriz, e dentro do grupo todo a gente tem uma média de 470, 500 pessoas, 500 famílias que a gente abastece através da geração de empregos, tá? A SSM, através de constante evolução, busca por inovação, né? Nós estamos vislumbrando outros mercados, e para que a gente atinja mercados no exterior, mercados internacionais, nós estamos buscando então as certificações ISO 9001, né, a certificação CE e também certificação TUV e a UL, né? Então essas certificações aí são passos que vão, na verdade, credenciar os nossos produtos que hoje, no cenário nacional, eles estão habilitados através da norma ABNT, eles vão certificar nossos produtos, por exemplo, nas normas europeias, né, para que a gente tenha condição de atender os mercados lá na Europa sem o risco de comprometer a credibilidade das estruturas e dos sistemas fotovoltaicos lá fora, tá? Nós trabalhamos um pouco dessa visão que de estrutura a gente entende. Vocês nunca vão ver a SSM se metendo a instalar sistema fotovoltaico, a vender kit gerador, porque o nosso mercado é fabricar estrutura, é produzir e desenvolver soluções que gerem valor agregado ao negócio do nosso cliente. Quem são os nossos clientes? Nossos clientes são os integradores que compram dos distribuidores que têm as nossas estruturas, e para esse formato a gente tem toda uma plataforma desenvolvida desde a venda até o suporte técnico, o pós-venda. Então, os distribuidores que hoje atuam com as estruturas da SSM, eles têm uma segurança de que em qualquer momento eles podem acionar toda a equipe técnica da SSM para solucionar, para ajudá-los em qualquer tipo de situação, tá? Falando um pouco então sobre o que a SSM produz, né? Nós estamos com estrutura de fixação, falando um pouquinho de projetos, de normas, de certificação, os passos a passos que a gente segue antes de desenvolver uma estrutura, antes de a gente colocar um produto de fato no mercado, numa instalação fotovoltaica, né, para garantir que
esse painel fotovoltaico ele se mantenha credibilizado dentro de sua integridade física, né, gerando energia, e o responsável por isso é as estruturas fotovoltaicas, né, o principal responsável, tá? Então, para a gente falar um pouco de estrutura, né, como você escolhe as estruturas para o seu sistema fotovoltaico? Essa pergunta é importante porque às vezes você está pensando no melhor painel fotovoltaico, você está pensando no melhor inversor, na melhor string box, e está escolhendo a pior estrutura. Por quê? Porque a estrutura, o serralheiro que trabalha com você lá na esquina do teu comércio, ele produz para você com facilidade. Ele atende a sua demanda com tranquilidade. Mas quem assume a responsabilidade técnica sobre essas estruturas, quando vier um vendaval e arrancar todo esse projeto de um telhado, quando vier uma carga de vento e arrancar todo esse projeto de uma estrutura solo, quem que responde, quem que resguarda vocês desses riscos? Então é importante você parar um pouquinho e analisar antes de compor o seu kit gerador, qual tipo de estrutura você está utilizando para o seu telhado, para o seu solo. Por exemplo, tem muita gente que compra estruturas de telhado fibrocimento para instalar em telhado cerâmico. Isso é correto? Isso é viável? Então todas essas análises são necessárias para que vocês possam ofertar e para que vocês possam colocar um sistema de geração de energia fotovoltaica dentro de um composto completo a nível de qualidade e excelência, né? Então os tipos de estruturas mais comum que a gente encontra no mercado, estrutura para telhado ou laje inclinada, estrutura telhados plano, fibrocimento, metálico, cerâmico, estruturas de solo, que hoje visa ser um mercado que vai atingir uma expansão muito grande no decorrer desse ano, né? E as estruturas para garagem, né? Os carports, tá? A SSM, antes de projetar as estruturas, o que nós analisamos, né? Antes de a gente desenhar o formato de um suporte, produzir ele, escolher a matéria-prima, né? Nós analisamos qual vai ser a proposta desse produto para o mercado. Ele vai ser um produto que vai ser instalado num telhado ou superfície, ele vai ser uma estrutura submetida a qual carga de ventos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que dentro do Brasil existem 5 classificações de cargas de vento e elas vão se agravando conforme as regiões onde elas estão. A região sul do país aqui é uma região onde a carga de vento ela atinge um pico máximo ali de 180 km por hora em maior estado de gravidade, né? Então, as estruturas fotovoltaicas que estão alocando os painéis solares aqui nessas regiões, elas precisam estar qualificadas dentro da norma 6123, que é a norma de forças devido ao vento, tá? Então, analisar essa questão das cargas de vento, ela é um dos primeiros passos que a SSM valida antes de projetar qual tipo de estrutura a gente vai produzir, né? E sabendo disso, a gente entende, por exemplo, que se a gente pensar em estruturas para sistemas fotovoltaicos instalados em telhados, eu não posso ter um projeto para uma região de baixa incidência de ventos e um projeto para uma região de alta incidência de ventos. O que eu tenho que fazer? Produzir algo que esteja amparado pela norma e atingindo como um todo todas as cargas de vento, independente da gravidade dela ou não, né? A orientação dos painéis e a inclinação dos painéis deve ser considerada. Então, por exemplo, quem trabalha muito com laje plana entende que o painel a zero inclinação ele não vai ter a geração de energia que necessita para esse tipo de sistema. Então a SSM também avalia esse tipo de situação e produz as estruturas de correção de inclinação para cada tipo de região, para cada tipo de situação, tá? Então é interessante a gente analisar projeto a projeto antes de compor as estruturas para o sistema fotovoltaico. A gente analisa que tipo de material nós temos que considerar como matéria-prima na hora de fazer a composição dessas estruturas, tá? Olha essa perguntinha que eu coloquei aqui, que é muito importante. Você tem certeza que as estruturas dos sistemas fotovoltaicos que vocês estão instalando, elas estão sendo produzidas com matéria-prima estrutural? Aí você vai me dizer, Eliseu, qual que é a diferença disso? Vamos lá. A norma de ligas de alumínio, ela vai mostrar para a gente quais são os tipos de alumínio que a gente pode utilizar na composição estrutural e em composições onde não necessita de apoio estrutural. Vamos pensar o seguinte, você sabe que hoje no mercado vários fabricantes de estruturas,
Vários fabricantes de estruturas, eles utilizam dentro da matéria-prima de alumínio ligas como a 6060, 6000, e dentro da norma de alumínios, essa liga é uma liga de alumínio considerada alumínio para esquadrias. O que é alumínio para esquadrias? Alumínio para a composição de perfis de janela, perfis de cortinas. Então, a gravidade disso é o quê? O mercado está utilizando dentro da composição de um sistema fotovoltaico um tipo de matéria-prima que não pode ser utilizado perante norma. Tá? Então, se por um acaso esse sistema fotovoltaico vier a sofrer qualquer tipo de risco, de queda, de danos por conta das estruturas, não existe respaldo dentro da norma da ABNT que possa resguardar as estruturas desse sistema. Se as estruturas for o causador desse sinistro, não existe dentro da norma nada que possa resguardar esse sistema fotovoltaico, tá? Então a SSM, pensando nisso, buscou dentro da norma o que seria uma liga de alumínio estrutural, tá? Essa liga de alumínio estrutural, ela precisa ter dentro da composição dela as maiores resistências mecânicas a cargas de vento e, num composto geral, a maior resistência contra corrosão e ferrugem, tá? Então nós utilizamos duas matérias-primas hoje dentro da SSM, que são a Liga 6005 e a Liga 6063, que dentro da norma da ABNT são as duas ligas de alumínio que resguardam ou que respaldam a nossa proposta de mercado, que é colocar estruturas para sistemas fotovoltaicos, ou projetar perfis que serão utilizados na composição estrutural, perfis que vão fazer o apoio, o suporte de outro tipo de equipamento, tá? Então a SSM tem essa preocupação em entender, por exemplo, que embaixo de cada sistema fotovoltaico existe uma indústria. Se existe uma indústria, existe pessoas trabalhando nessa indústria, e se esse sistema fotovoltaico vier a sofrer sinistros de arrancamento, queda, por conta das estruturas, o principal risco ali são vidas humanas. E o que mais importa dentro da nossa composição de vida geral, se não é as pessoas, né? Sem as pessoas a gente não tem indústria, a gente não tem cliente, a gente não tem produto, a gente não tem negócio, né? A gente não tem giro, existência. Então as pessoas são o ponto mais importante. Tudo que a gente projeta e desenvolve, seja lá qual for o segmento, é para atingir pessoas. Então a gente produz as melhores estruturas hoje para atingir dentro do mercado fotovoltaico as pessoas que têm a maior preocupação em fornecer o que há de melhor em quesito de qualidade e segurança, tá? A SSM, como eu falei, utiliza dentro da composição a Liga 6005, e essa Liga 6005, dentro da composição dessa matéria-prima, ela indica que 97% dessa matéria-prima ela é extração de alumínio natural. Tá? Então ela tem a maior incidência de resistência mecânica dentro da projeção dela. Ela tem o menor risco de corrosão e ferrugem quanto à exposição e corrosão atmosférica. Então as estruturas projetadas em alumínio que a SSM disponibiliza hoje, elas têm resistência a ambiente C5, né, de químico corrosivo, com garantia de 30 anos. Né? Então eu gosto sempre de abordar o cliente na primeira pergunta: qual é a garantia que o meu concorrente está te propondo? Né? Se você pensa na garantia de geração dos painéis fotovoltaicos, o mínimo da garantia dele de geração é de 25 anos, e me corrijam se eu estiver errado. Né? Como que você pega um projeto de estruturas para sistemas fotovoltaicos e não oferta para esse cliente pelo menos a mesma garantia que o painel fotovoltaico tem? Como que você faz a análise de payback desse cliente, dizendo para ele que em 25 anos ele estará gerando energia, mas que a estrutura só tem 12 anos, então pode ser que daqui 5, 10 anos ele tenha que substituir as estruturas, né, caso essas estruturas venham a ofertar risco para o sistema. E aí, nós comprometemos o payback desse cliente ou não? Nós estamos, fazendo a análise correta e mostrando para esse consumidor final, né, que a importância da qualidade dos produtos ela é totalmente válida na hora de compor o sistema fotovoltaico, né? Então a gente tem que ter essa preocupação para a gente filtrar o nosso mercado e manter dentro do nosso mercado as pessoas que têm a mesma preocupação que a nossa, que procura ofertar um produto de alta resistência, de alta qualidade, uma equipe de pós-venda, uma equipe de suporte técnico, alguém que tenha condição de ser a empresa que vai te dar
toda a garantia possível de que essa compra, essa utilização de produto, ela é correta, tá? Olha só, se você parar para pensar nas ligas de alumínio, né, que produz ali, que projeta as estruturas para alocar os vidros de uma janela, a cortina da residência da sua mãe, da tua residência, né? Será que não é muito arriscado você pegar um projeto que... vamos pensar que um kit gerador hoje, o mais barato, Ítalo, custa quanto? Uns 15 mil reais, uma média? Essa faixa, né? 12, 15 mil reais. E que as estruturas, ela representa na faixa de 6 a 10% do projeto. Acho que String Box menos que isso, né, Márcio? Só que se você não considera esses fatores, né? Se você não considera a importância desses produtos dentro da composição do kit gerador, você não está sendo correto, ou você não está ofertando de forma correta o kit gerador para o seu cliente. Então você tem que analisar, junto ao cliente, o que esse cliente busca. Ele é um cliente que está preocupado de fato em gerar a energia dele em 5, 6 anos para recuperar o investimento e ter esse retorno nos próximos 20, 30 anos, né? Se a gente está dizendo que a garantia de geração de um painel fotovoltaico é de 25 anos, então significa que ele deve gerar energia por muito mais tempo que 25 anos, né? Se a gente projeta estruturas que oferta 30 anos de garantia, significa que em 30 anos você estará resguardado e respaldado quanto à qualidade e à segurança dessas estruturas, mas que a vida útil dela, ela tende a perdurar por muito mais tempo, né? E trabalhando com produtos de baixa eficiência, de baixa resistência, com certeza você vai ter naquele momento ali o menor preço para ofertar para o seu cliente. Mas quando a gente fala de valor agregado, será que você tem condição de ofertar o melhor serviço, a melhor disponibilidade de tempo para instalação, para fazer um trabalho adequado, para fazer um trabalho correto? Será que você tem condição de, numa situação de pós-venda, deslocar uma equipe para fazer esse apoio, para fazer esse retrabalho? Será que você considerou isso dentro da sua liquidez, do seu custo de projeto, né? Ou você simplesmente entrou no projeto para ganhar ele a qualquer custo, a qualquer preço, sem considerar a composição dos produtos desse sistema, né? Quando a gente pensa em ligas de alumínio para esquadrias, a gente já chegou a visitar obras onde o perfil de sustentação dos painéis fotovoltaicos era uma régua de pedreiro, né? Os painéis estavam presos por parafusos autobrocantes galvanizados, né? Por isso que eu gosto de ver o Solar da Depressão e todos os dias tem uma fotinha nova lá pra gente dar risada. Ou pra gente chorar, né? Acho que o ideal seria a gente chorar e entender que a responsabilidade de fazer um mercado mais saudável, um mercado melhor e mais correto é nossa, né? Talvez de trazer o conhecimento para vocês sobre o ideal de cada produto, né? Das estruturas, dos painéis, dos inversores, das string box, dos DPS, né? Para que vocês consigam compilar essas informações e apresentar para o seu cliente a melhor opção, tá? Vamos lá, eu tenho 4 minutos ainda para concluir aqui. Já falei demais. Qual que é a proposta da SSM para o mercado? Gente, vamos lá. Não adianta eu montar uma indústria sem pensar no tempo ou por qual objetivo eu montei essa indústria. Qual que é um dos principais objetivos da SSM? O primeiro, desenvolver soluções, tá? Nós temos um catálogo cheio de estruturas, mas volta e meia nós estamos desenvolvendo soluções. Deixa eu te dar uma razão para isso. No Brasil, nenhuma das residências foram projetadas para receber um sistema fotovoltaico, certo? Hoje, alguns empreendimentos estão ligados a esse tipo de negócio. Mas a maioria das residências, dos prédios, das construções, elas não foram desenvolvidas para receber um sistema fotovoltaico. Quantas pessoas, quantos integradores, antes de instalar um sistema fotovoltaico em cima de uma cobertura, faz a análise estrutural dessa cobertura para saber se ela tem resistência a essa carga adicional de peso ou não, né? Quantas pessoas estão avaliando se o modelo, o tipo de estrutura, ele é ideal para aquele tipo de cobertura ou não, né? Será que os fabricantes de estruturas estão projetando e ofertando para o mercado estrutura solo
para atender a demanda de acordo com a necessidade do cliente ou está preocupado somente em efetuar uma venda? Então a SSM preza por isso, pelo desenvolvimento de soluções, a SSM preza pela qualidade e muito mais, pela segurança. Tem uma frase dentro das nossas premissas que é gerar lucro com responsabilidade. Você jamais pode fazer uma venda pensando na venda, né? Você tem que fazer a venda pensando no futuro dessa venda. Essa venda tem um poder gigantesco de te fazer crescer, como de te fazer diminuir se você não ofertar a credibilidade desse projeto, né? Então, por essa razão que nós projetamos sempre as estruturas pensando muito em segurança, né? Gerar o valor agregado e lucro com responsabilidade, ele é um caminho que é difícil de ser construído, né? Para você construir um caminho onde você faça uma venda lucrativa e que você tenha responsabilidade sobre isso, é difícil você desconstruir o que o mercado vem apregoando, que é o quê? O sistema fotovoltaico é tudo igual, painel fotovoltaico é tudo igual, estrutura é tudo igual, né? Então, sempre que vocês estiverem projetando o sistema fotovoltaico de vocês antes de efetivar a venda, vocês têm aqui dentro dessa feira inúmeros distribuidores que prezam por segurança, prezam por qualidade, que têm as estruturas da SSM dentro do escopo, né, dentro da plataforma para somar junto com o projeto de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tenho muita dúvida, Eliseu, na hora de escolher as estruturas, porque eu preciso de uma empresa que entende de estruturas, tá? Então vocês têm que entender que a SSM ela tem o melhor perfil, a SSM ela tem a melhor margem, a melhor segurança, o melhor projeto, o melhor desenvolvimento, a equipe técnica mais completa para te ajudar, né? Se você estiver negociando qualquer tipo de projeto que as estruturas for SSM e você não se sentir qualificado tecnicamente para defender essas estruturas dentro do projeto, você tem acesso à porta da SSM, onde nosso corpo técnico vai auxiliar vocês nesse desenvolvimento. Eliseu, o meu projeto ele é inteiramente personalizado. Eu preciso de uma empresa que entenda disso para me ajudar. Pessoal, de estruturas, só a SSM entende. Os outros, eles aprenderam conosco. Um abraço para todos vocês.